boa noite a todos, começando mais uma live do Piara no Diazinho, movimentadíssimo nessa quarta-feira. Quem tá aqui, essa live está sendo gravada quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024, e a gente está aqui na última live antes do início do horário eleitoral, que é quando a campanha realmente engrena, e primeira live depois que o fundo eleitoral começou a pingar nas campanhas eleitorais, especialmente aqui em Florianópolis. Pingou um pouco lá no Lela, no PT, e pingou muito, assim, jorrou na campanha do Topázio Neto. Vamos falar um pouquinho disso também. Hoje o Diazinho tá cheio, inclusive ele estava ali numa mesa do Dr. Jorge Bornal, Júlio Garcia, clima PCdista por aqui, PFelista, melhor dizendo. Então é isso, gente. Quem tá chegando, o Subtenente Wolf, a Juliana Borba, advogada, Lucas Souza, vereador de Joinville, candidato à reeleição, Alexandre, Vânia Franco Oliveira tá aqui, a secretária nacional de articulação nacional do governo Jorginho Melo. E uma entrevista dela recente pro Anderson na rádio. Gostei da conversa. Um abraço, secretária. Semana movimentada em Brasília. O Jorginho encontrou o ministro Silvio Costa Filho. Impressionante como tem filho no governo Lula, né? No Ministério do Governo Lula. É o Silvio Costa Filho nos portos, é o Jader Filho nas cidades, é o Renan Filho nos transportes. Todos filhos de políticos, né? Curioso. Mas é nada que a gente não tenha visto por aqui também. Não nesse governo atual, mas em termos de nomeação também. Karine Liz está aqui também. Faz tempo que não tem contribuição da Karine Liz nos artigos. Será que eu esqueci algum artigo na gaveta? Me avisa, Karine, por favor. Carol Zanetti está aqui. Oséias Fernando Chagas. Vamos chegando aqui. Maria Fernanda Assis. O pessoal chegando para a live. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque essa vida de fechar uma coluna no Piaranet e textos, uma coluna para o ND e fora os textos no site e outras coisas, não tá fácil não, mas a gente vai o Rudy Bittencourt, você já teve acesso aos planos de governo dos candidatos à prefeitura de Florianópolis? Eu e todo mundo, porque esses planos de governo estão no site de divulgação de candidaturas. Todo candidato é obrigado a apresentar um plano de governo. Alguns escondem o jogo, não colocam tudo. Tem plano de governo que eu acho que foi o ChatGPT que fez, mas eu tô aqui esperando meu vinho chegar, hoje tá cheio aqui. O ChatGPT parece que fez alguns, mas todos têm lá os seus planos de governo. Topázio, Dário, todos estão lá. Marquito, o do Marquito parece o mais detalhado em termos de espírito de governo. O Topázio é um plano de governo de continuidade, aponta muito o que foi feito e o que pretende manter. O plano do Lela fala mais do Lula, de ações com o governo federal. O plano do Dário é um plano obreiro, assim, a cara do Dário. Então, quando ele fala em mobilidade, é obra. O plano de governo do Marquito e do Lela tem tarifa zero, implantação gradual da tarifa zero. Chegou meu vinho, gente. O Jean Chiquete está aqui na live também, pessoal da FECAM. O plano do Pedrão. O plano do Pedrão é um plano meio coach, assim. Tipo, eu acho que depois ele falou na entrevista do Balanço Geral, que ele foi muito bem, aliás, o pessoal comentou bastante, que ele escondeu algumas propostas porque ele não queria ser copiado. Então vamos esperar esse plano de governo a conta-gotas do Pedrão. Tá aqui o vinho. Ana Scheller também está aqui junto comigo. Não falei nada engraçado ainda, ela não deu uma risada característica. Maurício Locke está na live também. Felipe Roland. Lizzy Matos quer saber sobre as pesquisas de São José. Pesquisa de São José é a seguinte: cada um tem a sua e acredita na sua e não acredita na dos outros, né? Então o que mais tem a pesquisa que o Orvino está na frente, tem pesquisa que a Adeliana está na frente, tem pesquisa que o Moacir está perto, tem pesquisa que o Moacir está longe. Cada um tem a sua. Estamos aí na expectativa de que algum veículo de comunicação contrate uma pesquisa independente, que não seja de candidatura e que não seja de aquelas que aparecem os recursos próprios, que a gente nunca sabe muito bem, mas por enquanto, voo cego em São José. Daniel Dedel, Léo Costa,
O Rude Bittencourt diz que quando falta inteligência pessoal se corre para artificial. É, amigo. Luiz Henrique Saliba tá aqui na live. Vocês viram que eu já tive... Hoje eu falei do fundo eleitoral. De manhã no SC no Ar, quando eu falei... Eu tinha feito a pesquisa ontem à noite. Esse sistema vai sendo atualizado. E até ontem à noite, só 4 candidatos. Eu olhei os candidatos das 11 cidades que tem mais de 100 mil habitantes. 100 mil eleitores. É um corte que eu estou querendo fazer, porque pega até Balneário Camboriú, que é uma cidade relevante politicamente e não está entre as 10 maiores, mas ela tem o 11º maior eleitorado. E são as 11 cidades que tem mais de 100 mil eleitores. Então me dá um corte que não fica aparecendo da minha cabeça, né? As 11 cidades têm mais de 100 mil eleitores. Pela ordem, Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José, Itajaí, Chapecó, Criciúma, Jaraguá, Palhoça, Lages e Balneário Camboriú. Eu olhei os candidatos, todas elas, só 4 tinham recebido fundo eleitoral. Dois do PT, 3 do PT e 2 do Novo, e 1 do Novo. Aí depois, quando eu fui fazer a matéria para o ND+, mais tarde, no blog que eu tenho lá, já eram 11 e já eram 7 e tinha entrado o Topázio com 3 milhões, né? E é os 3 milhões que ele vai ter direito. Aí eu botei no pera.net, consultei fontes no PSD e esse cenário do Topázio aí não vai se repetir no resultado, não. Topázio, 3 milhões, é prefeito de capital. Lá em Brasília, o PSD olha assim, quem é o prefeito de capital? Tem prefeito de capital? Investe lá. Então, para garantir reeleição. Mas assim, é 3 milhões pro Topázio, 300 mil pro Vaguinho, 300 mil pro Osmar Teixeira, 200 mil pro Luciano Pereira, Palhoça. A Juliana Pavan entra recurso da cota feminina, ela vai ficar com quase 500 mil, mas é por aí. E nem dá para ser muito, porque a Criciúma, por exemplo, o teto de gastos é muito alto, é muito baixo. É 700 mil, se não me engano, então os 300 mil que ele vai receber já dá quase metade. É diferenças proporcionais. Florianópolis não tem uma população muito maior que as outras, não é nem o maior eleitorado do estado, está muito perto de ultrapassar Joinville em eleitorado, são 30 mil eleitores. Em habitantes a diferença é maior, mas em eleitores é bem próximo, algo que indica que tem mais gente, quem mora em Florianópolis está transferindo mais o título. Mas a desproporção no custo das candidaturas, porque esse valor é determinado pelo gasto nas eleições anteriores, então sempre vai aumentando, e Florianópolis, por ser capital, acaba tendo um investimento diferenciado em relação às outras cidades de Santa Catarina. Aqui vai ser forte o negócio. Quem mais está aqui? Thiago Boing, de Joinville. O Adriano Silva é o que mais arrecadou recursos até agora no fundo eleitoral, 0, mas de recursos arrecadados, o Adriano Silva é quem mais arrecadou em Joinville. Doações, especialmente das familiares, pelo que eu percebi ali. 360 mil, algo assim. Chegou a primeira pergunta do Marçal. Boa noite. Você acha que o movimento do Marçal pode influenciar candidatos de direita assim, a onda 22 nessa eleição? Lembrando que em 2026 tem o João Rodrigues aí. Eu tô achando assim, do jeito que tá, se der certo o Marçal lá em São Paulo, a gente vai ver uma coisa que a gente não vê toda hora em Santa Catarina. O João Rodrigues sem focinheira na eleição para governador. Livre, leve, solto, podendo falar o que der na telha. Ele vai pegar... Hoje eu dei risada pensando no João Rodrigues mostrando a carteira de trabalho para outros candidatos. Não vai funcionar, não vai prestar. Sim, gente, é um indicativo. E por isso que a gente vai ver muitos bolsonaros no contraponto com o Marçal. Porque se houver um entendimento, uma avaliação de que não é o dedo do Bolsonaro, como acontece aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina é assim, o dedo do Bolsonaro diz quem é bolsonarista, quem é direita, quem não é. Se ficar claro que no resto do país essa lógica não tem, o Bolsonaro não tem esse poder de botar o dedo em cima de um Ricardo Nunes qualquer e transformar ele num campeão de votos,
a política vai se reorganizar com essa informação e essa informação vai ser usada. E os lugares onde isso está acontecendo, como Santa Catarina, a estratégia vai ser afetada para isso, assim. Então, tá todo mundo de olho em São Paulo. Que é uma música do Ira, né? Pobre São Paulo, pobre paulista. O Kátia Jacobos, Carlos Fernandes, Reinaldo Júlio, boa noite. Reinaldo Júlio, Gui Moura tá aqui também, Joyce Pereira, Thaís Fleck, Tarso Ribeiro, Paulo Essel, ex-prefeito de Brusque, atual superintendente do trabalho aqui em Santa Catarina, o pessoal do PT tá na live. O Ângelo quer que eu fale sobre o Maicon Costa? Não vou falar sobre o Maicon Costa. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Léo Trentin também daqui da live. O Paulo Ber acha o Paulo Marçal ridículo, mas ele pode ser o precursor do movimento de direita fora do bolsonarismo. Rafael Schmitz manda boa noite também. Ver se tem alguma... Eu vou explicar porque eu não vou falar do Maicon Costa. Porque se eu falar mal, vão dizer que é porque eu não gosto mal do Maicon Costa. Então eu não falo, né? Então a gente já tivemos nossas divergências e eu não vou estender isso. Então eu não noticio nem pra falar bem, nem pra falar mal. Michel David, boa noite. Mandando perguntas aí, gente. Hoje eu escrevi também por falar em Câmara de Vereadores sobre a questão Mônica Duarte assumindo a vaga do Podemos. Não dou como tão certo isso, porque tem expectativas de direito aí, não sei, não vi muita pressa do João Cobalcini de dar essa posse, não. O Podemos incluiu, o Podemos Municipal que entrou com a ação, incluiu a carta de renúncia do suplente acima da Mônica, que é o Marcelo Santana, mas estão dando de barato que o Herade não pode reivindicar essa vaga novamente. Ele abriu mão para a Noemi e tinha bons motivos para isso. Mas agora sem os bons motivos, talvez ele queira a vaga, não sei se ele pode. Mas havendo a possibilidade de reivindicar, fica aberto. E tem ainda a questão de que a Noemi disse que vai recorrer. Esse é o típico caso que vai parar no TSE e no Supremo, que é o seguinte: fizeram uma lei para deixar ter uma janela de troca de partido para deputado e vereador no ano da eleição. Ok, mas não pensaram, na hora de fazer a lei, não pensaram no suplente. Suplente não é mandato, suplente é expectativa de direito. Então, o TRE, por uma diferença mínima, entendeu que ele não tem o direito de trocar de partido e continuar suplente. Mas foi 4-3, então isso aí vai dar pano pra manga. E sinceramente, na hora de estar exercendo mandato, claro que o salário é bom, né? Mas assim... mas é hora de estar na rua pedindo voto pra conseguir o mandato 25 em diante, né? Vamos ver o que mais aqui. Valdemar, Romeu Pompilho, candidato a vereador, tá aqui também. Ângelo Barcelo pediu desculpa, não precisa pedir desculpa porque eu não tinha falado nada antecipadamente. Boa noite, Pera. Alguma zebra em Santa Catarina? Tem eleição ganha, é uma eleição fácil, uma eleição que às vezes se perde. Aquela, sabe quem ganhou na véspera? Ganhar na véspera é um perigo. Mas eu tô olhando com bastante atenção a eleição de Jaraguá do Sul, porque tem um favoritismo do atual prefeito Jair Franzler, o grupo político dele é hegemônico na cidade, mas as pesquisas que eu vi lá, o nível o volume de indecisos, mesmo na estimulada, que é quando apresenta o nome dos candidatos, muito alto, muito alto. Acho que eles vão ter, o MDB vai ter que dar uma olhada, fazer uma atenção especial lá. Vitor Nazário, qual o partido que eu acho que vai fazer o maior número de prefeitos em Santa Catarina? Eu acho que vai ser assim, ó, no Photoshop, entre o PL e o MDB. Da mesma forma que foi quase o mesmo número de candidaturas, um pouco mais o PL, eu acho que vai ser muito parelho isso aí. Eu acho que o MDB ainda consegue manter a ponta, mas por muito pouco.
O Jorge perguntou se eu já falei de São José. Falei das pesquisas, que cada uma diz uma coisa. Mas se quiser fazer uma pergunta específica sobre São José, a gente pode falar também. Valdemar Pinheiro, briga acirrada em Palhoça em São José? Eu vejo briga acirrada em São José, não vejo briga acirrada em Palhoça. A diferença de estrutura em favor do Eduardo Frecha é muito grande em relação ao Luciano Pereira e não vai vir aquele fundo eleitoral todo. Então vão ter que se pendurar tudo na rede social do Sérgio Guimarães, eu não sei se é suficiente não. Claro que é uma eleição com um grupo político que está no poder há bastante tempo, desde 2012, 13, e isso desgasta, mas a diferença de estrutura, com candidaturas de vereador, etc. E esse fundo eleitoral pequenininho não vai chegar em todo mundo, no grupo do PSD, do União. O Ângelo Barcelos quer saber se o início da propaganda eleitoral gratuita acontecerá uma grande mudança nas eleições em Floripa, mais específico na disputa Dário e Marquito. A disputa Dário e Marquito é uma disputa bastante interessante, porque eles não disputam o mesmo voto, né? A pesquisa do Quest, achei interessante a pesquisa do Quest, a primeira vez que o Quest entrevista aqui em Santa Catarina, eles colocam o partido do candidato, que hoje aqui o antigo Ibope, o falecido Ibope não fazia, e nem o IPEC, e isso sempre atrapalhou as candidaturas de esquerda em Florianópolis, porque tem um voto de esquerda em Florianópolis que ali na faixa dos 20, 25%, dependendo do momento político, que não aparecia na largada das campanhas eleitorais, porque muitas vezes o candidato de esquerda estava propenso a votar na esquerda, mas não sabia que era o candidato. Um fenômeno que acontece hoje em larga escala com o bolsonarismo em Santa Catarina. E aí, a pesquisa do IPEC já pegou esse percentual histórico da esquerda nas candidaturas do Marquito e do Lela, que deu uns 13% para o Marquito, uns 6% para o Lela, é 19%. Ou seja, as pesquisas do Ibope nunca davam a esquerda largando assim. Isso na época da Angela Albino, assim, mas mesmo assim naquela época tava melhor, a esquerda estava melhor. E aí, então, tipo, esse voto aqui, esse 19, 20, que a esquerda pode fazer no primeiro turno, vai ser disputado dentro desse campo com a tese de quem tem chance de ir pro segundo turno e quem não tem. O Dário é um eleitor que flutua mais, um eleitor que pode estar descontente com o Topazio, que é eleitor do Jean e que ainda não identificou que o Dário é candidato, que não identificou que o Jean apoia o Dário, coisa assim. Esse eleitor que o Dário procura depende muito do horário eleitoral, depende muito de descobrir que o Dário é realmente candidato. Então, o Dário tem uma tendência de crescimento. A chance o Marquito precisa manter o seu percentual e ainda buscar um eleitor que está com o Lela hoje, provando que é mais viável que o Lela. E o Lela vai tentar fazer o contrário. Então são duas disputas diferentes, por eleitores diferentes, mas que é a briga para o segundo turno. Ao mesmo tempo, o Topazio está no limiar de não ter o segundo turno, que é a soma dos votos dos adversários. Ele está um ponto abaixo disso. Eu acho que o Pedrão é uma chave nessa eleição. Porque o Pedrão aparece com 6. Esse voto é um voto muito parecido com o voto que o Topazio pode ter. Se ele crescer, a tendência de tirar do Topazio, em vez de tirar do Dário e das esquerdas, é grande. Se ele encolher, a tendência desse voto ir para o Topazio é maior. Então, se o Pedrão crescer, eu acho que garante o segundo turno. Rubia Fraga está aqui. Felipe Holland, você acha que o PL de Santa Catarina vai apoiar o candidato do União Brasil na sucessão de Lira, sabendo que o Caiado será candidato a presidente e pode pegar votos da direita? Olha, eu não sei de fidelidade interna e tal, mas para mim me parece muito claro que o movimento que fez do Republicanos o satélite do Jorginho Melo do PL em Santa Catarina tem a ver com pelo menos alguns dos votos da bancada para o Marcos Pereira. Não é que o Marcos Pereira também pode ter o apoio do Lula, né? Então não sei como é que fica isso aí. Mas não acredito, a eleição interna corporis não é. A presidência da Câmara não faz do Caiado mais candidato ou menos candidato. São eleições muito mais independentes. São José, pergunta São José. João Paulo Gomes Vieira está aqui na live, secretário de comunicação. Tá? Casca de bala com o governador. Tatiane Michele Rames. E a troca na SAP? Seria uma boa ou inflamatório
no sistema prisional. Ó, gente, eu sinceramente, a gente está vivendo essa experiência de ter no comando da Secretaria de Administração Prisional nomes ligados à Polícia Penal desde o governo Moisés, desde o governo Eduardo Moreira, para deixar mais específico, e o próprio Leandro Lima, que era o secretário no final do governo Eduardo Moreira, e no governo Moisés, hoje é candidato a vereador, o Leandro Lima era o adjunto da ADA. Então, houve todo esse período com o Leandro Lima, e no governo Jorginho já está indo para o terceiro secretário. Ele tentou manter nomes ligados à secretaria, mas que não fossem ligados ao Leandro Lima, obviamente. Eu sinto que é o momento de ter alguém de fora do sistema. A gente não pode ter um cargo que é condicionado a ser alguém de dentro, interna corpus. Então acaba com a secretaria, transforma ela em diretoria de novo. Não pode ser. É que nem eu sempre falei, eu sempre dependi de procuradores gerais do estado de fora da carreira. O pessoal da carreira ficava chateado, mas eu digo assim, o cara é secretário do governador, ele é um cara do governador. E aí na questão categoria governador, ele não pode colocar o governador em fria, às vezes tem que colocar a categoria. Teve a procuradora do estado que atrapalhou o Moisés nessa questão. E é uma disputa legítima. Eu acho que é sempre importante, da mesma forma que no Ministério da Defesa a gente não tem um general, ter alguém de fora, mas que entenda do riscado. Eu acho que a desembargadora Cíntia tem todos os predicados. Eu acho meio inusitado que alguém que ainda tem uma carreira para viver e que tenha ganhado tanto destaque nos últimos tempos com a Operação Mensageiro, deixe essa carreira por um cargo comissionado, mas talvez ela tenha outra pretensão. Ela deu entrevista exclusiva para a Sol, para Soledad, publicamos agora no Pera.net. Ficou muito claro que deve ir. Eu acho que vai ser bom para a SAP. Eu acho que não tenho dúvida se vai ser bom para ela. Tem história. E é um olhar interessante, porque a Natália, lembrando que os hospitais de custódia estão dentro da SAP, e ela entra nessa discussão. Segundo turno na capital, o Topázio da Área tem de empurrar o Topázio para uma campanha mais bolsonarista. Esse segundo turno vai ser um segundo turno muito dissimulado se acontecer, porque o Topázio não pode virar o bolsonarista, porque o Bolsonaro também tem teto em Florianópolis, e o Dário não pode virar o esquerdista, porque vai perder eleitor dele que não é esquerdista. Então, alguns que não sejam. Ao mesmo tempo, o eleitor de esquerda deve migrar em massa pro Dário, porque o PL tá na outra chapa. Então, vai ser uma campanha, assim, muito curiosa, se acontecer. Clóvis Pisque, Vanessa Vidal, Gislane Aguiar, Ângelo Melos. Tem acompanhado a eleição de Balneário Camboriú? Interessantíssima a eleição de Balneário Camboriú, uma das mais interessantes do estado. A gente percebe que o Peter Grando está ocupando um espaço, mas que a Juliana Pavão ainda tem uma vantagem, pelas pesquisas que eu andei acompanhando. O quadro de pulverização de candidaturas aparentemente está atrapalhando a ascensão do Peter, e o Bolsonaro vai a Balneário Camboriú. Eu não sei, o PL tem um desejo de levar o Bolsonaro a São José, Criciúma, Joinville, Blumenau e Balneário Camboriú. Dessas 5 aí, a única que tenho certeza que ele vai é para Balneário, por causa da candidatura do filho Jair Renan, a vereador. Porque Jair Renan agora virou Jair Bolsonaro, né? O sobrenome é pouco, tem que ir com o nome do pai. Gente do céu, proposta que é bom, caramba. Mas aí então o Jair vai a Balneário Camboriú, isso é confirmado. Isso vai potencializar a candidatura do Peter. Tô acompanhando. O Eduardo Bolsonaro estava lá hoje, né, no evento também. Israel Rocha, presidente estadual do PSB, está aqui. Fabrício Moser, grande mobilizador de campanhas, está aqui também presente. Márcio Nascimento, Salvador vai conseguir emplacar o Vaguinho? O favorito é o Guide. Uma candidatura do Vaguinho é uma candidatura improvisada em abril, né? Início de abril, depois do prazo de filiações, quando viram que o Arleu não tinha o perfil. Levaram um ano para descobrir que o Arleu não tinha o perfil da disputa, talvez porque não acreditassem que o Guide fosse ser candidato.
E o Guide está com uma candidatura leve, com o Clésio ainda tendo que lidar com uma denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, que por uma estratégia extremamente esquisita, a Prefeitura não rebate a acusação do Ministério Público. Isso é o normal, a gente já viu respostas protocolares, respostas mais contundentes, candidatos prefeitos que aparecem, que dão a cara a tapa, e que outros que são vão mais de uma forma mais suave. Eu nunca vi não falar, né? Não falar é muito esquisito. Mas tem informações de que a defesa do Clésio é consistente. Mas essa consistência tem que ser apresentada ao público também, não só apenas ao judiciário. Mas o Salvar é a figura mais popular de Criciúma politicamente, e o Vaguinho vai crescer, o Vaguinho vai ser uma disputa. Mas eu acho que o Guide, por ser novidade e tal, novidade em termos de mudança, num grupo político que ganha as eleições de Criciúma desde 2008, o Clésio ganhou a eleição para o Márcio Búrigo, mas não governou com o Márcio Búrigo, pelo menos não como queria. Mas em termos de vitórias eleitorais, são todas as eleições de 2008 em diante vencidas pelo grupo do Clésio, tem um certo desgaste material. Evandro Melo de Freitas, Wagner Souza, Simon Schneider, Orvino abrindo mão do fundão. Eu estranhei que não veio o release disso ainda, mas eu descobri e publiquei. Mas não é um abrir mão assim, não vou usar o fundo eleitoral porque é um absurdo. É o seguinte, os dois prefeitos lá, o João Rodrigues e o Orvino, não estão precisando agora, estão deixando para quem precisa mais. Se lá na frente tiver uma redistribuição e sobrar uma rebarba, pode pintar. Não é um negócio, não é uma promessa do Orvino não usar o fundo eleitoral e daqui a pouco aparece o dinheiro do fundo eleitoral e vão brigar com o Orvino. Não, é exatamente isso. Neste momento, as campanhas do João Rodrigues e do Orvino, por serem candidaturas de reeleição e terem outras condições de visibilidade diferenciadas em relação ao Osmar, a Juliana, ao próprio Vaguinho, que é um candidato que foi improvisado, eles vão ficar de fora dessa distribuição. O João Rodrigues parece que não vai usar mesmo. E o Orvino ficou assim, bem na frente. Quando eu falei improvisado, o Vaguinho, não é nenhum demérito. O Vaguinho estava com uma candidatura pronta para vereador e virou candidato a prefeito e está lutando lá com as armas dele, tem ido até bem. Eu sempre digo que se o Vaguinho fosse escolhido candidato antes, se tivesse esse ano que o Arleu não conseguiu deslanchar, ele talvez estivesse em situação muito melhor. Mas tu vê que há um improviso até quando tem momentos que ele é Vaguinho, tem momentos que ele é Wagner. Significa que não fizeram a quali para decidir qual era o melhor nome de candidato. Marcelo Pozamay tá aqui. Maurício Santos, um abraço, amigo. Léo Alegre também. Rudy Vigas. Cenário de Blumenau, qual a tua avaliação até o momento? Léo Alegre. Léo, eu acho que o cenário está se encaminhando muito para uma repetição da eleição estadual, com o PL e o PT no segundo turno e o PL ganhando a eleição com o Egídio. O Tramontim está apostando todas as fichas dele na rejeição à política estabelecida, na rejeição da classe política, aos ajuntamentos eleitorais, como ele gosta de dizer, essa aliança do Egídio que ficou muito grande, com o apoio da prefeitura e o apoio do governo. Está apostando nisso para ser a alternativa. É por isso que ele até abriu mão de ter aliança com o Podemos, de ter aliança com o MDB, por exemplo, que queriam estar nessa composição, mas esse sentimento ele precisa ecoar a cidade em nível municipal. E tanto a gestão do Mário quanto a gestão do Jorginho são bem avaliados na cidade. Então talvez seja um discurso que era muito bom para um momento e que não é o discurso no momento certo. Os discursos políticos às vezes precisam se adaptar à realidade local. É como eu vejo a campanha do Alba. O Alba criticando a gestão do Mário como se a gestão do Mário tivesse 10% de aprovação e tem 70%. Não quer dizer que não vai enfrentar o candidato apoiado pelo Mário, quer dizer que a estratégia é outra. Salvador vai conseguir emplacar o Vaguinho em meio às situações funerárias? Se o Tribunal de Justiça acolher a denúncia do MP e o Clésio tornar-se réu, vai ficar muito, muito ruim. Muito ruim essa situação. Eu quero mais um vinho, porque hoje tá boa a conversa. Será que estão me vendo?
botar meus óculos aqui. Tô de óculos aqui. Mais uma tacinha de vinho, por favor. Branco ou tinto? Tinto. Qual que é o vinho mesmo? Não sei dizer. Ele vai descobrir. João Raulino, os deputados estaduais que são candidatos, na sua visão, têm chance de vitória. Isso vai mudar muito o cenário político na Assembleia. Deixa eu ver. São 6 deputados estaduais candidatos. Massoco em Concórdia tem boas chances. O Sorato é favorito em Tubarão. O Lima não deve levar Joinville. E o Egídio acho que tem boas chances em Blumenau. Isso faria com que assumissem a vaga da Assembleia o Maurício Peixer, que é uma consolidação do que já aconteceu. Maurício Peixer, Joinville, vereador de Joinville, já exerceu o mandato durante quase todo o governo. Saiu agora no período eleitoral porque todos os titulares voltaram para casa. E o segundo suplente é o Alex Brasil. Isso sim seria alguma coisa que poderia mudar uma composição. Jorginho não fez nenhum esforço para Alex Brasil assumir até agora. O Alex Brasil representa aquele bolsonarismo mais radical, mais raiz, mas já foi candidato a prefeito de Florianópolis na última e representa um discurso muito próximo, um discurso que na LESC nem o GC está fazendo mais. Então seria alguma coisa que poderia dar um tom diferente. E o Egídio, embora esteja no PL, ele se elegeu pelo PTB. O suplente é o Júnior Cardoso, que é o vice-prefeito de Camboriú atual e que é um político ligado à igreja evangélica. Seria mais um político evangélico na LESC que também tem engrossaria esse caldo, digamos assim. E as outras candidaturas são a da Luciane Carminati a vice em Chapecó, que é bem improvável. Eu tenho improvável que ela é candidata a vice. Imagina alguém deixar de ser deputado estadual para ser vice. Já está indo já porque é improvável. E embora a candidatura dela com o Pedro juntos faça um confronto diferenciado pro João Rodrigues, não é uma candidatura favorita. E a outra sexta candidatura é o Marquito em Florianópolis, que se vencesse ia colocar na Assembleia a candidata lá de Joinville, que é a primeira suplente do PSOL e que me fugiu o nome agora. E que o que faria diferente é criar uma liderança de esquerda em Joinville. Ela teve uns 9 mil votos, ia ganhar uma visibilidade que faz tempo que alguém de esquerda em Joinville não recebe. E é por isso que o Carlito é candidato a prefeito pela 27ª vez. Mentira, são só 8. Mas assim, nada de muito espetacular de mudança de cenário na Assembleia Legislativa. Felipe Rolando está disputando a disputa entre Maneca e o prefeito e o GR do PSD no story do Instagram. O Maneca e o GR estão fazendo uma disputa de quem está atrás. Hoje o cenário de Rio do Sul é um cenário que tem o Jailson ocupando a vaga, o percentual das esquerdas e o percentual histórico dele na cidade, e os outros tentando mostrar que são que é o candidato que pode vencer a esquerda em Rio do Sul. Então, e aí o Jaime Pascolini está muito bem posicionado, porque ele começou a campanha mais cedo, porque ele já disputou outras eleições, porque ele é oposição ao atual governo, porque ele não pode receber o carimbo do Estado e nem do município numa cidade que está muito incomodada, muito maltratada pelas questões das cheias recorrentes, e não é um cenário bom para o poder público, sem avaliação da gestão ou não, mas o sentimento da população, depois de tantas vezes tendo que se reconstruir, ela fica meio de rejeição ao poder estabelecido. Então o Pasqualini, sendo oposição a todos, ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, ele tem uma posição muito boa nessa disputa. E aí fica o Maneca e o GR numa disputa que é uma disputa de tentar mostrar que Pasqualini já perdeu várias eleições e eles estão um por ter o Jorginho, outro por ser isso, outro por estar com o PSD, com o Tomé, não sei o quê, serem aqueles que têm a condição de vencer o Jailson. Eu vi uma expressão que eu gostei muito, foi o Laércio Menegas que me disse esses dias, que o segundo turno nas cidades que tem turno único são os últimos 15 dias de campanha, que é quando tu vê o cenário,
ver como é que tá a posição e quem é que tem chance de ganhar. E aí, então, nesse caso, é o que aconteceu na eleição de Brusque suplementar. Tinha a candidatura do Paulo Êcio, que estava aqui na live agora há pouco, que, com uma perspectiva de vitória com a faixa da esquerda, ocupando sozinho a faixa da esquerda, e vários candidatos dispersos entre centro-direita e centro. Centro-direita e direita. E no final, o brusquense olhou para o cenário e disse assim, quem é que tem chance de ganhar do Êcio? E migrou para lá e ganhou lá o André Vec. Deve acontecer isso em Rio do Sul, com o Jailson se consolidando como uma real alternativa de poder pela via da esquerda e tentando um voto de centro. Ele está no PSB, está fazendo uma campanha olhando para o centro, e os outros três dizendo assim, eu sou o que realmente tem chance de ganhar do Jailson. Então essa disputa entre o Maneca e o GR não é entre o Maneca e o GR, é para ser o anti-Jailson e não deixar o Pasqualini ser o anti-Jailson, porque se o Pasqualini for o anti-Jailson, ele leva a eleição. Na capital, quantos vereadores fazem o PSDB e o PP? Difícil, amiga. Amiga Kátia, não tá fácil. O PSDB, com o Dário puxando a chapa, tendo candidatura própria, tem os nomes lá, o Renato, MT, vai ser difícil. A chapa não é isso tudo, não. Vai ter lá que brigar pelo 80% do quociente e ver se alguém consegue 2.600 votos. Não vai fácil, não. O PP, mesma situação. Meu vinho não veio ainda. Nilson Probst, candidato a vice-prefeito lá de Balneário Camboriú, com a Juliana Pavan, tá aqui na live também. Thiago Hermanes. Piara Itajaí, condições reais de uma candidatura competitiva de oposição ao PL? A gente está vendo um movimento em Itajaí que é o seguinte: o Osmar Teixeira largou muito na frente, mas parece ter menos estrutura para segurar o tranco. E o Chiodini foi encorpando e parece estar recebendo o voto do eleitor de esquerda, que ficou sem candidato com a desistência do João Paulo que estava pelo PT. Então, ali vai acontecer a mesma coisa, que eu falei em relação à esquerda em Rio do Sul. Quem não quer o PL, na reta final, vai acabar olhando para o Osmar e para o Chiodini para ver quem está mais competitivo. E eles vão ter que provar ao longo dessa campanha que são mais competitivos do que e aí pode acabar descarregando votos um no outro. Não por iniciativa deles, por iniciativa do eleitor. O eleitor é muito esperto. O meu vinho não veio ainda. Valdemar Pinheiro. Acredita que com a visita de Bolsonaro em São José favorece a Adeliana a ponto de virar? Tem muitas crenças embutidas nessa fala. Tem a crença de que o Bolsonaro vai mesmo a São José. Tem a crença de que a Adeliana está atrás do Orvino. Em São José, tudo é possível até que a urna mostre o contrário. Não tem essa convicção de que a Adeliana está atrás do Orvino. Tem pesquisa que ela está na frente, tem pesquisa que ela está atrás. E eu tô achando que o Bolsonaro vai dar um miguezaço e não vai a São José, não. Léo Trentin, PT consegue fazer a segunda cadeira em Floripa? Se sim, vai tirar uma do PSOL? Sim, faz a segunda cadeira. Sim, tira uma do PSOL. O PSD consegue eleger os 4, 5 ou a chapa ficou muito pesada? Chapa pesada é bom. Chapa pesada agora é bom, porque significa que tem gente com capacidade de fazer o 20% do quociente eleitoral e disputar as vagas de sobra. Então acho que o PSD faz esses 4, 5. Eu não duvido que o PT faça a terceira cadeira também. A chapa não tá ruim, não. Opa, chegou minha segunda taça de vinho aqui. A gente já vai fechar a live daqui a pouquinho, tá quase dando uma hora. É Caça Patronadas, aí a uva é Carmeneira. Qual que é? Caça Patronadas. Eu não consegui dizer o nome, mas é uma uva Carmenéria aqui pra quem tava querendo saber qual era o vinho. Obrigado. Acredita em uma possível união da esquerda durante a campanha, caso vejam chances de Marquito no segundo turno? E havendo segundo turno Topaz de Marquito, acredita que Lula venha a Floripa? Não, durante o primeiro turno, abrir mão. Um deles abrir mão pelo outro. Gente, é a esquerda. Parece que vocês não conhecem a esquerda. Isso não aconteceu nunca. Uma vez o Brizola sugeriu, em 2002, na eleição, na reta final, faltava
5 pontinhos pro Lula ganhar no primeiro turno. O Brizola, que nunca tinha ganho a eleição, que nunca tinha visto a esquerda ganhar a eleição desde o Getúlio, mas Getúlio não é esquerda. Então, tipo, nunca tinha visto a esquerda ganhar a eleição. O Brizola sugeriu que o Ciro retirasse a candidatura na reta final para garantir o primeiro turno, com medo que a direita se organizasse no segundo. Mas o Ciro disse coisas cirísticas pro Brizola naquele momento. E o Lula foi pro segundo turno e ganhou a eleição. Mas não acredito que o Marquito está disputando a prefeitura e o Lela está disputando a recolocação do PT no tabuleiro eleitoral de Florianópolis. São 2 eleições diferentes e ninguém vai abrir mão do seu projeto, não. E no segundo turno vão estar juntos e o Lula deve vir, com certeza. Maurício Fiani, boa noite, Live Top, obrigado. A palavra top está interditada pela campanha eleitoral de Topázio Neto nesse momento. Só podemos usar a palavra top novamente depois do período eleitoral. Qual a sua leitura para o cenário de Lages? O cenário de Lages é um cenário que eu vejo assim, o favoritismo da Carmen é imenso, mas as candidaturas do Lilmarim e do Eliseu Matos ganharam corpo, ganharam peso. Lilmarim, pela estrutura que vai ter, pelo tempo de horário eleitoral que é semelhante ao da Carmen, vai se apresentar ao eleitor de Lages como um promotor de justiça, como alguém que combateu o crime, etc, etc, etc. O PSD está fora da chapa, mas ele tem lá e mais apoia a União Brasil, com visto novo, vai tentar se apresentar como algo diferente. E muitas vezes talvez o eleitor traumatizado de Lages, que pegou 2 prisões de prefeito, os 2 prefeitos que tiveram momentos de prisão preventiva, possa se encantar por esse tipo de discurso. E o Eliseu Matos conseguiu lá o Gil Zappellini de vice na reta final, ninguém sabia que ele estava afiliado, não sei se era no PRTB ou no DC, uma coisa assim, e é um dos líderes do movimento bolsonarista na cidade, lá, pagou carne pro pessoal na frente do quartel. E pode atrapalhar um movimento de convencimento do bolsonarista mais radical de que a Carmen, que sempre foi ligada muito mais à centro-esquerda, ao centro, ligada ao Coruja, que era a esquerda possível na cidade, que a Carmen agora é o nome da direita. Então, são 2 nomes, 2 fatores que podem atrapalhar o muito amplo, amplíssimo, radical favoritismo de Carmen Zanotto na disputa da eleição, lembrando que ela perdeu a última por 56 votos e o adversário que ganhou foi preso, quer ser mais favorito que isso, ainda conseguiu o apoio do terceiro colocado, que é o Lucas Neves, e tem o apoio do Jorginho Melo, ou seja, a Carmen que chega para essa eleição é muito maior que a Carmen que perdeu a eleição por 56 votos. A Carmen é muito favorita, mas o cenário eleitoral que tornou-se um cenário de disputa, e a Carmen vai ter que chegar muito bem. Se a Carmen chegar titubeante, pode ter uma surpresa. Adelso Luciane, Vanessa Salter, Domingos Zancanaro, candidato a vereador, está aqui também. Juliana Vilke, Felpson me socorrendo aqui em temas joinvilenses. Caroline Sardá era a candidata que ficou com a primeira suplência do PSOL. E eu vou dizer uma coisa, o Marquito só é deputado estadual porque a Caroline Sardá foi candidata e fez uma votação digna em Joinville. Porque o PSOL bateu na trave com candidaturas a deputado em outros momentos por ter nomes apenas em Florianópolis. E a gente não tem um fulano, uma pessoa no interior do estado que faça 10 mil votinhos. A Caroline Sardá fez 9 mil e o Marquito se elegeu. Então, o pessoal tem esse problema estadualizado. A Caroline Sardá assumindo a cadeira e botando um nome de esquerda em Joinville seria uma mudança para a esquerda como um todo. Piara, você disse que em outra oportunidade que Jorginho valoriza os integrantes do PL que são pré-bolsonarismo, que o ajudaram a construir o PL em Santa Catarina. O que aconteceu para o Márcio Machado em Lages? Primeiro, não vi esse apetite todo do Márcio para ser candidato a prefeito. Se tivesse, talvez a Carmen abrisse mão para ele, porque ela tinha um reconhecimento do trabalho que ele fez para ela na eleição anterior. Segundo, o Jorginho não valoriza os integrantes do PL,
que são pré-bolsonarismo. O Jorginho reconhece quem estava com ele. E a Carmen sempre esteve com o Jorginho. Sempre esteve com o Jorginho. A Carmen está com o Jorginho há muito tempo, mesmo em cidadania. Então a Carmen tem ela faz parte do time da lealdade do Jorginho, até mais que o Márcio, que de vez em quando resolve pensar sozinho. Vamos ver o que tem aqui. O Vitor Nazário não gostou de algo que eu disse, me xingou. Se a Carmen Zanotto se eleger, tem chance dela migrar para o PL? Não é que tem a chance, ela vai migrar para o PL. O Cidadania é um projeto que já acabou. O Cidadania, como o antigo era o PCB, que virou PPS pelas mãos do Roberto Freire, que agora só avisou como Cidadania, federou com o PSDB para continuar vivo, e o próprio PSDB está com dificuldade de ficar vivo, especialmente em Santa Catarina. A Carmen, eu perguntei para Felipe Melo e Bruno Melo se ela ia ser tratada como candidata do PL, e disseram, vai ser tratada como candidata do PL e certamente vai para o PL depois da eleição. Juliana Rocha, Clédio Pereira, Germano Rorato, fotógrafo do Grupo ND, está aqui também. Ana Paula Ruff, amiga lá de São José também. Felipe Roland quer saber: acredita que o Amin vai em busca do eleitor de direita na reeleição ao Senado em 26? O PP deve fazer muitos municípios esse ano. O PP vai fazer menos municípios esse ano do que costuma fazer. E o Amin vai olhar o cenário antes de colocar. Pelo que eu fiz da entrevista com a dona Ângela, recomendo a entrevista com a cabeça de político com a Ângela Amin. Muito bacana a conversa. Eu acho que ela está tentando convencer ele a parar. Isa Nils está aqui, Isadora, querida amiga. Oi, Isa. O João Paulo Gomes Vieira botou aqui 4 taças por comentário. Eu não entendi como é que funciona isso. Ângelo Barcelos, Júnior Olinda. Quais partidos de Florianópolis na tua leitura para fazer uma cadeira? Na leitura de 5, seria 5 PL ou PSD? Eu acho que o PL faria 5 se o Gabrielzinho fosse candidato à reeleição. Então eu não acredito que ele ia ser candidato a vice, não. Isso agora, depois que ele morreu, todo mundo disse que ele ia ser candidato a vice. E ele ia ser sacaneado de novo. Mas eu acho que sem o Gabrielzinho, a chapa do PL ficou uma chapa de 4 para 5. A chapa do PSD para 4. Acervo político. Será que podemos inventar o jovem de vez? Ou teremos que aguardar uma resposta de Deus? Acervo político, você... Podemos inventar o jovem. E botou com maiúscula aqui. Podemos inventar o jovem. Não sei, eu vou aqui tentar interpretar essa mensagem do além que você mandou aqui. Esse negócio nostradâmico aí. Inventar o jovem. Às vezes eu acho que a Mônica Duarte está inventando o jovem. Nunca antes existiu alguém mais jovem do que Mônica Duarte. E resposta de Deus, alguma questão evangélica. Júnior Olinda pergunta se entrou agora, perdeu muita coisa. Perdeu quase tudo, tá começando o piano bar aqui, amigo. Eu já vou fechar a live, eu tô na segunda taça de vinho. Perdesse. Mas é o seguinte, depois amanhã eu vou voltar no Spotify e no YouTube, tu pode ver tudo de novo. Volpato, Vera Lúcia Volpato. Rafael Schmidt, Júlio Garcia na live do Piara, tá lá atrás, né? Acho que ainda tá. O Valdemar Pinheiro tem a mesma ideia que eu, segundo São José. São José tá meio bagunçado, comissionados do PL com o Orvino, comissionados do Orvino com a Adeliana. A Isa quer saber se a impressão minha ou o Júlio Garcia tá ali querendo aparecer na live. Até o Dr. Jorge Bornaus estava aqui antes. Pietro Rodrigues, olha, quem vem no Jazzinho acaba encontrando os políticos aqui, eu recomendo. Isso aqui é um lugar onde se conversa sobre política. Pietro Itapema, quais deputados candidatos têm chance de vitória? Quais seriam os suplentes beneficiados? Falei mais cedo sobre os deputados estaduais, deputados federais.
São 5. Ana Paula Lima, não acredito, mas acho que briga esse segundo turno, mas não acredito que vença. Pedro Kizai, também não acredito que vença. Se um deles ganhar, Carla Aires que assume de Florianópolis. O Federal. Carmen Zanotto deve ganhar. Giovana de Sá já é deputada na Austrália. Exagerei? Não, acho que sim. Acho que a Giovana até transferiu o título Palácio para votar na Carmen. Mas imagina, a Giovana está com certeza tá louca para votar no Vaguinho. Ha! Falei demais agora. Agora eu falei demais. Quem mais é deputado federal e candidato? Carlos Chiodini. Carlos Chiodini está encorpando, a candidatura está encorpando, mas ainda é muito difícil ganhar Itajaí. O Chiodini fazer um segundo lugar bem feito já é uma vitória para ele, porque ele consolida como liderança de Itajaí e muda o rumo do mandato dele. Mas vencer é difícil. Se vencer, Luiz Fernando Vampiro de Criciúma é o deputado e Criciúma vira a capital catarinense do deputado federal, porque vai ter deputado federal assim lá longe. Júlia Zanata, Daniel Freitas, Giovana de Sá, Daniel Vampiro, uma cidade que tem o 7º eleitorado de Santa Catarina, ensina a fórmula, que tem muita região sem deputado querendo saber como é que faz. Ricardo Guide, 5. Mas aí perderia o Guide. E o Guide é o 5º candidato. Acho que o Guide ganha a eleição e quem assume é o Darcy de Matos. Jornalista Catarina está aqui. Júlio Puschi, candidato a vereadora do MDB, está aqui também. Vini de Luca, candidato a vereador. PDT está aqui também. Índice de desconhecimento do Lela, eu coloco como candidato com maior potencial de crescimento. Thiago, sei que tu é do PT, assim, potencial de crescimento maior é o... Potencial de crescimento é sempre uma ilusão, é sempre um desejo, né? Potencial de crescimento, o cara, ninguém conhece o cara, todo mundo pode votar no cara. Pô, o cara tem que ser, as pessoas têm que conhecer o cara e ainda ter vontade de votar no cara, são 2 etapas. Aí é pensamento mágico. As pesquisas, a pesquisa do Quest coloca o PT, coloca o partido. Isso ajuda o Lela. Conforme ele for reconhecido como candidato do PT, ele tem chance. Mas não é assim, vão se apaixonar pelo Lela. Não, tem gente disposta a votar no PT e vai ter aquela briga que eu falei antes de quem é a esquerda mais viável para o segundo turno. Se as pesquisas continuarem botando uma disputa voto a voto do Marquito com o Dário pela vaga no segundo turno, a tendência do Lela é desidratar. Porque todo mundo faz voto útil, menos quem é filiado, quem recebe para isso. Mamá, Carla Manuvieira. Quem será o vereador mais votado de capital? Eu acho que o Mamá vai ter uma dificuldade lá com outra candidatura que apareceu na tapera do MT, do PSDB. E com esses rolos do União Brasil, tá com esse, é vereador que apoia a Topaz, mas o União Brasil tá... Acho que isso prejudica aquela leitura do Mamá como campeão de votos. Eu acho que, por mais que ele tenha como cabo eleitoral o primo Kevin, acho que o Mamá vai ter um pouquinho de dificuldade. A Ana não gosta que eu cite o primo Kevin, mas assim, é um importante apoiador do Mamá. O Carla e Manu, eu acho que a Manu Vieira vai ser mais votada e a Carla vai ser a segunda. Darcy, deputado Darcy tá como em relação à campanha do Adriano? Ele tá em Campo Alegre, Felipe. Ele tá em Campo Alegre, talvez ele apareça em Araquari. Mas em Joinville ele não vai aparecer não. Nem o Adriano quer, nem o Darcy quer. Então tá tudo resolvido. O PSD tá com o Adriano, o Darcy já é PL na Austrália. Pronto, falei. Boa noite, Raquel Alonso. A Isa disse que as gargalhadas da Ana são um tempero da live. Qual o futuro do MDB após a eleição? Vai depender do tamanho que o MDB sair. Se o MDB conseguir manter o maior número de prefeituras e conquistar manter Jaraguá e conquistar Itajaí, ele vai falar mais alto. E talvez dê uma mexida no próprio rumo do partido. Se tiver um avanço muito grande do PL por cima, ele vai descer um degrauzinho. Talvez seja o início do processo de pepização. O PP desceu esse degrau na década passada. E aí o MDB poderia fazer esse mesmo processo agora. Duda e Lebrante, lá de São José, aqui. A Michelle mandou melhoras pra Ana, que tava doentinha, disse que suas risadas são as melhores.
Larissa Nunes. O que o Fernando Coruja, político histórico de centro-esquerda e padrinho de Carmen Zanotto, está achando da bolsonarização dela? A Ana não entendeu aqui o Fernando Coruja. Pena que não tem imagem, porque é uma risada silenciosa, melhor que as altas. O Fernando Coruja, político de centro-esquerda, histórico, uma belíssima carreira política, padrinho da Carmen Zanotto na política, ele não tem mais, ele tem muita, ele é muito ouvido pela Carmen, mas não tem mais a influência que tem sobre ela. Agora, certamente o Fernando Coruja, por mais que discorde de aqui e dali, não está vendo uma bolsonarização da Carmen, porque a Carmen não está bolsonarizando. Tem nada no discurso da Carmen que pareça com o discurso do Bolsonaro. Ela só é a candidata apoiada pelo PL e pelo governador Jorginho Mello. Eu tenho certeza que o Fernando Coruja, a despeito de uma outra coisa que faria diferente, vai ficar muito feliz de ver a Carmen prefeita de Lages. Luísa Coelho vai dar quem em São José? A eleição de São José vai ser decidida num concurso de tiro ao alvo. Então é isso, gente. Fechamos? Deu uma hora aqui, né? O meu vinho tá acabando, eu quero tomar esse vinho sozinho. O piano bar começou, hoje o diazinho tá cheio, gente. Se eu fosse vocês, eu vinha pra cá pra conversar, pra perguntar, não pra mim, perguntar pro Júlio Garcia, que tá ali atrás, sabe muito mais. E com esses aplausos eu me despeço. Até semana que vem, gente, quarta-feira. Semana que vem a gente vai comentar o horário eleitoral que tá começando. Até a próxima.